Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel, eu sou residente de medicina intensiva. Hoje eu vou falar para vocês da minha revisão sobre a avaliação da volemia no paciente crítico. Primeiro de tudo, o que me motivou a fazer essa revisão? São frequentes os momentos que eu olho para o paciente e eu fico na dúvida justamente nisso, se eu preciso da furosemida ou, como a gente aprende com a doutora Ana Clara, água mineral. Mas afinal, o que é volemia? Parece que a gente está falando de uma coisa mística. Mas se a gente procurar no dicionário, volemia nada mais é do que o volume sanguíneo em circulação no organismo. Um terço do nosso volume do organismo é extracelular, sendo que desse somente um quarto é volume de plasma, e desse menor parte ainda é volume arterial circulante, responsável pela perfusão dos tecidos. E revisando assim brevemente a fisiologia, durante a hipovolemia a gente tem ativação do nosso sistema renina-angiotensina e também ativação do hormônio antidiurético. Isso faz com que ocorra uma redução do volume urinário e aumento da absorção tubular de sódio. Além disso, com o aumento da secreção das catecolaminas. Então, a tendência na hipovolemia é que o fluido que esteja no interstício venha para o intravascular. Já na hipervolemia, a gente tem inibição do sistema renina-angiotensina, secreção do peptídeo natriurético, com aumento da pressão introstática e extravasamento do líquido do intravascular para o interstício. Diante disso, parece que o fluido do volume intravascular ele vai variar proporcionalmente de acordo com o extravascular. E a gente aprende na faculdade a teoria do Starling, que fala que conforme o aumento da pressão endostática, o extravasamento do líquido para o extravascular, e com o aumento da pressão oncótica, esse líquido é puxado para o intravascular. Eu estava muito bem com essa teoria, até que um dia eu estava dando um plantão no PSC e a gente estava avaliando o paciente não sei que vinha acumulando os balanços positivos de 6, 7 litros há muitos dias. E aí eu virei para o residente da cirurgia geral e sugeri para ele, acho que esse paciente precisa de uma furo. E aí ele veio para mim com a seguinte afirmação: mas eu acho que o intravascular dele está depletado. E aí eu fiquei olhando para ele assim por 5 segundos e falei, nossa, que pergunta capciosa. Obviamente não falei isso para ele. Mas parece que nos nossos pacientes críticos, essa fisiologia de Starling, ela é incompleta, porque nos nossos capilares a gente tem uma camada de glicoproteínas que reveste, chamada de glicocálise, que vai ser responsável pela regulação do balanço de fluidos entre o intravascular e o interstício. E em diversas situações que se encontram os nossos pacientes críticos inflamados e com outros diversos insultos, esse glicocálix ele é danificado. E uma desses insultos seria a hipervolemia, com a secreção do BNP, que ele mesmo danifica essa estrutura. E aí, mas por que falar de volemia, né? A gente tem na literatura que balanço positivo está associado aos piores desfechos. Nesse estudo aqui, foi uma coorte retrospectiva, multicêntrica, com mais de 50 mil pacientes. Eles avaliaram balanço hídrico negativo contra positivo, e o desfecho primário foi a readmissão por todas as causas, e o secundário, mortalidade em 30 dias. E eles viram que os pacientes com balanço hídrico positivo tiveram mais readmissão por infecção e uma maior mortalidade. Nesse estudo, que foi uma coorte prospectiva, multicêntrica, com mais de 2 mil pacientes hospitalizados com TCE na UTI, também avaliaram o balanço hídrico negativo e positivo, que não colocaram perdas insensíveis. E o desfecho primário foi mortalidade na UTI e disfunção neurológica em 6 meses. E eles viram que os pacientes com balanço hídrico positivo tiveram uma maior mortalidade na UTI em 6 meses e menor prognóstico neurológico favorável. Nesse estudo, que foi uma coorte retrospectiva unicêntrica com mais de 18 mil pacientes, eles avaliaram o balanço hídrico acumulado em porcentagem referente ao peso ganho durante a internação, dividiram em 3 grupos, negativo, neutro e positivo. Aqui também não foram consideradas perdas insensíveis, e o desfecho primário foi mortalidade em 1 ano e dependência para terapia substitutiva renal. Eles viram que os pacientes com balanço hídrico positivo apresentaram maior incidência de lesão renal aguda,
maior necessidade de terapia renal substitutiva, maior tempo de duração de internação e maior hospitalidade. Assim também foi com os pacientes com um balanço hídrico negativo, comparado aos pacientes com um balanço hídrico neutro, que apresentaram maior mortalidade em um ano. Mas o mais importante disso tudo é que a gente precisa ter a visão de que nós não podemos inferir causalidade com esses dados, já que a gente não sabe se balanço hídrico negativo por si só torna os pacientes mais graves ou os pacientes mais graves, eles acabam acumulando mais balanço positivo. Isso é uma coisa que a gente vê bastante na prática, os pacientes mais graves precisam de mais terapia em dose, eles ficam oligoanúricos e tendem a acumular mais balanço hídrico. E aí, entrando na apresentação propriamente, eu queria que esse é um dos slides mais importantes da aula, que a gente avaliasse o status volêmico do nosso paciente a partir de vários parâmetros e que nós não ficamos fixos em um parâmetro só, porque se a gente fizer isso, muito provavelmente nós vamos errar. E aí, começando com propedêutica básica, assim, só falando umas curiosidades mesmo, que a gente muito provavelmente vai errar através do nosso exame físico. Nesse estudo, eles avaliaram justamente isso, foram randomizados um modelo matemático com 10 mil pacientes, com análise pelo exame clínico, ultrassom ou catéter de sonogância. E a partir de uma sensibilidade do exame clínico de 73%, uma taxa de falso positivo de 50%, eles viram que 5.690 pacientes seriam diagnosticados com hipervolemia, receberiam terapia com diuréticos, e desses, menos que a metade responderia. Essa metade que não respondeu seria colocada no catéter de Sonogans e eles viriam que, na verdade, eles não estariam hipervolêmicos. Dos pacientes que não seriam diagnosticados com hipervolemia ao exame, desses 730 responderiam a diurético-terapia e, portanto, estariam hipervolêmicos. E no exame eles consideraram projetos jugulares, deslocamento do ápice cardíaco, edema de membros inferiores, estertores finos, área cardíaca aumentada no ultrassom e infarto prévio ao eletro. Mesmo assim, através do exame físico e análise conjunta com o ultrassom, isso diminuiu a necessidade de implantação dos catéteres de Swan-Gus e diminuiu os riscos inerentes ao procedimento. Nesse livro da JAMA, que é bem legal, eles estudam o exame físico baseado em evidências e tem um capítulo específico com relação à hipovolemia. E aqui, falando especificamente dos mais que a gente aprende na faculdade de pele e mucosas, eles viram que o parâmetro do exame físico com maior taxa de razão de verossimilhança positiva seria os olhos encovados, enquanto que razão de verossimilhança negativa seria membranas orais secas e fissuras longitudinais na língua. E nesse estudo direcionado para o paciente especificamente em crítico, eles avaliaram a correlação entre exame físico mais PVC e o volume sanguíneo corporal circulante calculado por albumina marcada. E eles viram que foram 68 pacientes de UTI e eles viram que com relação ao exame físico, o parâmetro com maior sensibilidade foi a ausência de insuficiência cardíaca, enquanto que os de maior especificidade foi presença de perdas e modeling ao exame. Todos os parâmetros tiveram um baixo valor preditivo positivo e negativo. Com relação aos exames laboratoriais, os únicos que foram diferentes, estaticamente diferentes, entre os hipovolêmicos quanto os euvolêmicos, foi concentração de hemoglobina e proteínas séricas. E aí eles tentaram criar um score para a gente avaliar a volemia, que assim, aqui a ideia não é ficar decorando nenhum score, mas entender que quanto mais variáveis a gente tem predizendo hipervolemia, mais acurado vai ser o nosso exame físico. As variáveis isoladas tiveram baixa razão de verossimilhança em geral. E aí, nessa população, especificamente falando dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles viram que dispneia aos esforços foi o parâmetro mais sensível, enquanto que o mais específico foi estertor fino bibasal ao exame, que nessa população ganha bastante especificidade. Também a Sociedade Europeia de Cardiologia tem um score clínico de congestão, e aqui, de novo, a ideia não é a gente decorar, é saber que quanto mais parâmetros, mais acurados a gente vai estar.
E aí, agora falando especificamente do balanço hídrico, a primeira pergunta que eu me fiz é se a gente está mensurando o balanço hídrico de forma correta. Eu não achei estudos propriamente institucionais, mas como exemplo, eu achei esse estudo que eles realizaram no Hospital Terciário em Singapura, e de 2.199 pacientes avaliados, com relação a perdas em ml e ganhos em ml também, eles viram que a acurácia dos ganhos estava em 77%, enquanto que o de perda somente de 21%. E aí, nessa revisão, que tem uma revista de enfermagem, eles falam que os principais erros estão realmente com relação à mensuração das perdas, principalmente quando a gente não mensura em ml ou coloca em cruzes, que isso é uma coisa totalmente inespecífica e examinador dependente. E aí a segunda pergunta que eu fiz foi, será que balanço hídrico é equivalente à variação de peso durante a internação? E aí esse estudo avaliou justamente isso. Peso mais balanço hídrico em 103 pacientes internados numa UTI cardiológica durante o pós-op de cirurgia cardíaca. Para isso, a gente precisa de camas musculares específicas. Eles avaliaram a tara do colchão e lençol antes da admissão. O peso foi avaliado 2 vezes por dia e foi removido qualquer peso extra. Aqueles que não eram passíveis de remoção, eles tinham uma tabela com o valor de cada item, por exemplo, o catéter venoso central, que era descontado na aferição do peso. E aí eles viram uma baixa correlação, tanto para o balanço hídrico quanto o balanço hídrico acumulado, mesmo quando a gente corrigia para perdas insensíveis. E aí, diante desse resultado, eu fiquei me perguntando, mas se o balanço hídrico não reflete a variação de peso, será que o balanço hídrico em si é uma medida acurada para a gente avaliar variação do volume corporal? E aí, nessa revisão narrativa de 13 estudos, eles avaliaram justamente a acurácia do balanço hídrico versus peso corporal, para estimar o status volêmico. 7 estudos relataram erros na mensuração do balanço hídrico. E a correlação entre peso e balanço hídrico, novamente, foi fraca também nesse estudo. E, em conclusão, os autores não recomendam que o balanço hídrico seja utilizado de forma isolada para a gente avaliar a volemia. E aí, nesse estudo prospectivo observacional de 104 pacientes em uma UTI cirúrgica, eles avaliaram o balanço hídrico com perdas insensíveis e o peso diário. E aí, novamente, eles chegaram naquela conclusão que peso não tem uma correlação boa com o balanço hídrico, mas eles viram que nos primeiros 5 dias de internação a correlação era maior. E aí, na conclusão deles, eles falam que com o balanço hídrico, eles dão a entender que o balanço hídrico seria uma forma melhor acurada da gente avaliar o status, o peso do paciente seria uma forma mais acurada da gente avaliar o status volêmico em relação ao balanço hídrico. E também peso, variação de peso durante a internação, assim como o balanço hídrico, também está relacionado à mortalidade. Nesse estudo, que foi bem antigo, da década de 90, eles fizeram justamente isso. Foram 48 pacientes numa UTI cirúrgica, eles viram que todos os pacientes ganharam peso e eles dividiram o ganho de peso em 3 grupos. Eles viram que, conforme foi o ganho progressivo de peso, maior mortalidade dos pacientes apresentavam. Disso, a gente pode extrair que a correlação entre peso e balanço hídrico realmente é fraca, e ela é pior quanto maior tempo o nosso paciente fica internado na unidade. Mas existem outras variações de peso, além da própria volemia, como, por exemplo, perda de massa óssea e perda de massa muscular. Que talvez, em períodos curtos de internação, o peso seja uma forma mais acurada de a gente estimar a volemia do que o balanço hídrico. E aí, de novo, eu entrei nessa pergunta aqui que eu acho que não tem uma resposta certa, se a gente deve considerar perdas insensíveis. Realmente, eu não encontrei uma resposta para isso. Os estudos que eu fiz tiveram uma grande heterogeneidade quando consideraram ou não, e quando eles consideraram, não havia uma definição exata de quanto que a gente devia calcular essa perda insensível. Nesse estudo, ele sugeriu um cálculo de 10 ml no dia, e assim, quando o paciente evolui com febre ou sudorese, fica mais incerto ainda. E com relação aos exames laboratoriais, aqui só uma breve revisão, porque a gente não tem estudos na prática, são mais um racional fisiológico mesmo. Talvez o que a gente tenha maior evidência seja o NP e o ProBNP, que nada mais é do que um hormônio produzido na parede do ventrículo em estímulo ao estresse mecânico, mas ele também não é específico para volemia, ele pode estar aumentado no IAM, no TEP, no IC, e além disso tem uma meia-vida prolongada.
A relação ureia-create, que o racional seria um aumento da reabsorção tubular na ureia nos pacientes hipovolêmicos, mas isso também não é específico, a gente tem uma redução do clearance que também alteraria essa relação. A alcalose de contração, que no racional seria a perda de volume com alta concentração de cloro, mas a gente também tem outras causas de alcalose, além da perda de volume, como, por exemplo, a hipocalemia, perda renal de hidrogênio. O hematócrito, que o racional seria a redução do plasma com aumento da concentração de eritrócitos, mas isso se torna totalmente inespecífico nos pacientes que já têm uma anemia de base ou que evoluem com sangramentos ou policitemia. A hipernatremia, que seria a perda de água livre com alta concentração de sódio, mas a gente tem, na verdade, a maioria das desidratações são com perdas associadas de água e sódio. E o sódio urinário, que seria no racional de aumento da reabsorção tubular de sódio, na hipovolemia, mas isso se torna totalmente errôneo quando a gente tem um paciente com uso de diuréticos. E aí, falando do ultrassom, o primeiro parâmetro que a gente vai avaliar o ultrassom vai ser o pulmão. E a ideia, existem diversos protocolos aqui, mas a ideia é a gente vasculhar o pulmão com o maior número de campos possíveis, procurando linhas B. Aqui é para ter uma linha B, tá? Linhas B ou derrame pleural. As linhas B, nada mais são que linhas hiperecogênicas que vão se estender por toda o campo ultrassonográfico, apagando as linhas A. E o derrame pleural não vai ser do que essa zona hipoecogênica na região de transição tóraco-abdominal. E aí a gente tem nesse estudo foi avaliado justamente a correlação entre ultrassom de pulmão e água extravascular pulmonar, mais pressão de oclusão da artéria pulmonar. Foram 20 pacientes em PO de cirurgia cardíaca, eles fizeram um score no estudo, sendo que quanto menor o score, menor a congestão e a presença de linhas B. Eles avaliaram a água extravascular pulmonar por um monitor de pico e a pressão da artéria pulmonar por um cateter de sondância. Eles viram que teve uma boa correlação quanto ao score, quanto maior o volume de água extravascular pulmonar e assim como a pressão de artéria pulmonar também. Para um volume de água pulmonar maior do que 500, a sensibilidade foi de 90% e especificidade de 86%. E aí, com relação ao derrame pleural, nessa revisão sistemática com 4 estudos, sendo 924 exames, eles viram que a avaliação do ultrassom versus tomografia pelo derrame pleural tem uma alta taxa de sensibilidade e especificidade também. E aí, agora falando da veia cava inferior, a gente tem que entender que a variação da veia cava vai mudar de acordo com o nosso paciente, da ventilação espontânea ou impressão positiva. Na inspiração, a gente faz uma pressão negativa com aumento do retorno venoso e redução do diâmetro da veia cava. Isso é ao contrário da expiração. Tem uma pressão positiva com redução do retorno venoso e aumento do diâmetro. E na pressão positiva é totalmente ao contrário, mas eu não vou falar aqui porque logo vocês vão descobrir que a gente não usa a variação de diâmetro na veia cava dos pacientes com ventilação mecânica. E aí o que a gente vai ver no ultrassom nada mais vai ser do que, quando a gente coloca no módulo N, vai ser isso, uma redução do diâmetro na inspiração e um aumento do diâmetro na expiração. E aí, existem algumas fórmulas para a gente calcular o quanto que esse diâmetro varia, como o índice de colapsividade, que nada mais é do que o diâmetro máximo e mínimo, dividido pelo diâmetro máximo. Isso daqui vai ter um valor de normalidade maior do que 50% e um diâmetro máximo de 1,5 a 2,5, que vai corresponder mais ou menos a uma pressão de átomo direito de 5 milímetros de mercúrio. O índice de distendibilidade a gente não usa na prática. E aí, para avaliar a veia cava inferior, a gente vai precisar de uma janela subcostal, a gente vai fazer isso de preferência com um probe de eco, e a gente vai avaliar aqui o átrio direito com a desembocadura aqui da veia cava, e depois a gente vai virar o probe cranialmente, obter uma maior extensão da veia cava inferior, que vai ser essa estrutura aqui logo adjacente ao fígado, e aqui a gente vai ver o ramo da veia hepática saindo. A gente vai medir o diâmetro a 1,5 centímetro da desembocadura do átrio. É importante a gente padronizar, porque diferentes locais de medição tem uma diferença na correlação da PVC. E aí a gente tem que se atentar para medir o diâmetro máximo do maior diâmetro do vaso para evitar esse efeito que eu segui.
E aí esse estudo justamente avaliou a correlação da veia cava inferior em índice de colapsibilidade com a PVC, foram uma revisão sistemática com 21 estudos, e eles viram que, com relação ao diâmetro máximo, a área sobre a curva variou entre 0,76 a 0,91, e o índice de colapsibilidade variou entre 0,66 a 0,93, sendo um corte assim, muito heterogêneo, ressalvo para isso em pacientes com ventilação espontânea. Já nos pacientes com ventilação positiva, não houve uma boa correlação, e exceto quando a gente zerava a PIP. A gente tem valores semelhantes com relação aos valores de corte pela Sociedade Britânica e Americana de Cardiografia. Basicamente, quanto maior o diâmetro da veia cava e menor a colapsibilidade dela, maior vai ser a pressão menor central. Mas a gente tem que fazer essa mensuração em mente que diversos fatores afetam o diâmetro da veia cava, como, por exemplo, a pressão intratorácica, né, na ventilação mecânica ou no paciente com desconforto respiratório, a função cardíaca, como, por exemplo, na IC de câmera direita, a pressão abdominal, como, por exemplo, na síndrome compartimental abdominal, e tem próprias variações fisiológicas da veia cava, como, por exemplo, ela é maior em pacientes jovens atletas. E aí, agora falando sobre o Vexus, a minha ideia não é dar uma aula sobre Vexus, mesmo porque eu não posso explicar uma coisa para vocês que eu nunca fiz, mas eu quero passar umas noções básicas só. A ideia, o racional fisiológico é que quanto mais próximo da circulação central a gente tem o vaso, maior a pulsatividade venosa dele, e quando a gente vai em caminho à circulação distal, menor vai ser essa pulsatividade, sendo que quanto maior a nossa pressão venosa central, isso tende a se transmitir para os vasos mais distantes e alterar a distensibilidade do vaso. Então, a gente tem que, nos vasos mais centrais, uma pulsatividade maior, enquanto nos vasos, por exemplo, aqui na porta, um fluxo que é praticamente contínuo, assim como nas artérias, nas veias renais. E aí, a ideia é que, conforme há um aumento na minha PVC, a redução da distensibilidade do vaso e aumento da pressão de transmissão, fazendo com que o meu fluxo, ao invés de contínuo, ele seja pulsátil. E aí desenvolveram, a gente, através da avaliação do fluxo, a gente pode graduar a severidade de congestão venosa, isso é bem específico. E aí, esse foi o primeiro estudo que avaliou o uso clínico do score Vexus, foi um estudo pós-hoc, observacional e unicêntrico, com 145 pacientes de cirurgia cardíaca. Eles avaliaram o score Vexus tentando relacionar com o desenvolvimento de lesão renal aguda. Fizeram um ultrassom antes da cirurgia cardíaca, na admissão da UTI, no primeiro e terceiro pós-operatório. E, inicialmente, esse foi o score desenvolvido. Eu não sei se vocês olham para isso, mas quando eu olhei para isso a primeira vez, eu quase passei mal. Assim, é uma coisa muito difícil de ser aplicada na prática. E aí, eles viram que todos os graus do score tiveram uma boa correlação com o desenvolvimento de lesão renal aguda, e o score em si foi melhor do que a veia cava isolada para o desenvolvimento de lesão renal. E o score com maior razão de verossimilhança positiva foi o score C. Então, o score ficou resumido assim. A gente avalia primeiramente a veia cava inferior, que é um exame, que é um parâmetro de triagem, e aí depois a gente vai avaliar veia hepática, veia portal e veia intrarrenal. De acordo com as alterações que a gente vai ter no fluxo Doppler, a gente vai graduar a severidade da congestão. E aí, nesse estudo, que foi multicêntrico, também pacientes agora, mas numa UTI geral, com 145 pacientes, eles fizeram Vexus na admissão, primeiro e segundo e último dia de internação. Eles viram, tentaram relacionar o Vexus com o desenvolvimento de lesão renal, mais mortalidade em 8 dias. Tiveram uma boa incidência de congestão nos pacientes, mas não houve correlação entre desenvolvimento de lesão renal aguda nem com mortalidade. Então, a impressão que eu tenho é que um exame que exige uma curva de aprendizado
bastante grande para a gente executar, que talvez quando a gente coloque em outros centros para ser realizado, talvez os resultados não sejam tão bons. E a gente vai ter esse estudo que vai ser um subestudo da Andromeda Shock 2, que eles vão fazer multicêntrico prospectivo com os pacientes em choque séptico, e eles vão avaliar o score Vexus com o desenvolvimento de com necessidade de terapia renal substitutiva e mortalidade, e vai dar um pouco mais de informações com relação à aplicabilidade desse score na prática. Para quem tiver mais interesse, a gente tem uma aula no nosso YouTube que está muito boa, referente ao Vexus, quem quiser se aprofundar um pouco mais. E aí, de hemodinâmica, primeiramente, a gente olha a hemodinâmica, a volemia, ela afeta diretamente a hemodinâmica. Então, olhando a hemodinâmica, a gente pode ter algumas dicas com relação a como é que está a volemia. E aí, a gente avalia a hemodinâmica por parâmetros volumétricos e pressóricos, sendo que os parâmetros volumétricos eles vão ser mais sensíveis nos pacientes mais apurados, nos pacientes com hipovolemia, enquanto os pressóricos nos pacientes hipervolêmicos. E é importante a gente diferenciar um conceito de fluido-responsividade, que nada mais é do que um aumento do débito cardíaco a partir de manobras que incrementam a pré-carga. Isso é variável entre 10% a 15% de aumento. E isso é diferente de fluidotolerância, que nada mais é do que o limiar em que a gente administra os fluidos sem causar disfunção orgânica. E isso, nos nossos pacientes críticos, ele vai estar em constante mudança, sendo que é necessária uma constante reavaliação conforme o estado clínico dele. Então, pacientes mais inflamados, obviamente, vão ter parâmetros diferentes de pacientes em fase de desressuscitação. E aí, o primeiro parâmetro hemodinâmico que eu vou falar vai ser a PVC. Para avaliar a PVC, a gente vai precisar de um cateter venoso central conectado a uma linha arterial e ao monitor. Aqui vai ter a curva da PVC, que nada mais é a contração atrial. O C é a abertura da válvula tricúspide. O X, a diástole atrial com elevação passiva da pressão. E o Y é o fechamento da válvula. Desculpa, o C, o fechamento da válvula, e o Y, a abertura. E aí, avaliar fluido-responsividade através da PVC é uma coisa mais histórica do que propriamente prática atualmente. Nessa revisão sistemática com 24 estudos, foram 803 pacientes e eles avaliaram justamente isso, a correlação da PVC versus o índice cardíaco para avaliar a fluido-responsividade. E eles viram que, infelizmente, a PVC tem uma baixa área sobre a curva para estimar a fluido-responsividade, mas nem por isso é um parâmetro que a gente tem que descartar na nossa prática. Esse artigo bem legal, ele coloca 10 aplicações da PVC na nossa prática atual. E eles falam assim, muitos fatores influenciam a PVC, assim como aquela imagem de diâmetro da veia cava, sim, mas muitos fatores também influenciam a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, mais do que a gente limitar o método pelos fatores, a gente tem que entender como que esses fatores atuam no método para ter uma interpretação mais correta. Realmente, determinar se o paciente é fluido responsível pela PVC não é adequado, mas a gente pode avaliar fluidotolerância pela PVC e talvez valores extremos possam ser mais fidedignos para a gente avaliar a fluidoresponsividade. Avaliar a resposta da infusão de fluidos. Então, pacientes que não são fluido-responsivos, eles vão ter um aumento da PVC e a gente tem que objetivar a redução da PVC, alguns estudos mostrando que quando a gente atingia PVCs menores, havia menor associação com disfunção orgânica, principalmente estudos com ARS, então talvez na fase de desressuscitação a gente possa utilizar uma PVC menor, desde que isso não traga disfunções orgânicas associadas. E aí, falando do volume sistólico e débito cardíaco, eu optei por falar com relação ao ultrassom, né? Existem diversas formas de a gente calcular o débito cardíaco hoje em dia, mas como o ultrassom é uma coisa que a gente tem mais a nossa prática, a gente tem que aprender a fazer ele muito bem. Então, para avaliar o débito cardíaco, a gente vai precisar de uma janela apical entre o quarto e quinto espaço intercostal com o ápice cardíaco. A gente vai obter uma janela
apical de 4 câmeras e apontando o ProbeMark um pouco mais cranialmente, a gente vai abrir a quinta câmera, a via de saída, e aí a gente vai obter vai apertar o fluxo, o Doppler e o Doppler pulsátil e vai calcular a curva aqui, que seria o valor do VTI. Para estimar o diâmetro da via de saída, a gente vai precisar de uma imagem na janela parexternal eixo longo, e a gente vai estimar entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, o ProbeMark virado aqui para o ombro direito, e a gente vai estimar o diâmetro da via de saída aqui na junção entre a cúspide aórtica e o endocárdio, e chamando a atenção para a gente alinhar o nosso Doppler pulsátil mais paralelo ao fluxo da via de saída, e a gente estimar o diâmetro logo abaixo da junção da cúspide com o endocárdio. E a partir desses valores a gente vai calcular o volume sistólico e depois o débito cardíaco. Nessa revisão sistemática com 43 estudos de mais de 1.000 pacientes, eles viram a correlação entre débito cardíaco e ultrassom versus termodiluição pulmonar, e eles encontraram que houve uma boa correlação, independente se a gente fazia por método transtorácico ou transesofágico, e também, independentemente de onde que a gente calculava o fluxo de via de saída, exceto quando a gente calculava pela janela aórtica. E aí, com essas duas informações, PVC mais débito cardíaco, a gente pode chegar a algumas conclusões. Diante de uma PVC reduzida com débito cardíaco, a gente pode estar diante de uma hipovolemia, e numa PVC aumentada com débito cardíaco, a gente tem a definição de insuficiência cardíaca. E aí, agora falando da pressão de oclusão da artéria pulmonar, a gente vai precisar de um catéter de Swan-Ganz, inserido com a ponta distal em um dos ramos da artéria pulmonar. A gente vai insuflar esse balonete que vai produzir a curva de oclusão da artéria pulmonar. E aí, historicamente, a gente utilizava isso para poder avaliar a volemia, sendo que quando ela estivesse aumentada, a gente estaria diante de uma hipervolemia, e reduzida diante da hipovolemia. Mas para chegar a essas conclusões, a gente precisa excluir uma série de fatores, como insuficiência cardíaca, valvopatias, cardiopatias hipertróficas, tamponamento cardíaco, doenças vasculares pulmonares e TEP. E, assim como a PVC, usar a pressão de oclusão da artéria pulmonar para estimar a fluidoresponsividade também já foi bastante estudada na literatura. Nesse estudo unicêntrico observacional retrospectivo, eles tiveram 96 pacientes com sepsis e ventilação mecânica invasiva, fizeram 150 provas volêmicas. Eles avaliaram justamente a pressão da artéria pulmonar versus o débito cardíaco e termodiluição pulmonar para avaliar a fluidoresponsividade. E eles viram que nos pacientes fluido-responsivos, a pressão de oclusão era menor, apesar de um grande overlap entre os grupos, e a área sobre a curva, infelizmente, é bastante baixa, de tal forma que a gente não pode usar esse parâmetro para estimar fluido-responsividade. E aí, nesse consenso europeu sobre choque e monitorização hemodinâmica, eles falam que a gente não deveria usar isoladamente PVC e pressão de oclusão da artéria pulmonar para guiar a nossa ressuscitação volêmica, e a gente não deve obter nenhum valor fixo, almejar nenhuma meta de pressão de pré-carga durante a fase de ressuscitação. E aí, agora falando sobre as variáveis dinâmicas, começando pela variação da pressão de pulso, a gente tem que, durante a inspiração, há uma redução do retorno venoso. Isso diminui o volume sistólico do ventrículo direito, ao mesmo tempo que a gente já ocorre uma compressão dos capilares pulmonares, com aumento da pré-carga do ventrículo esquerdo e redução da pós-carga por redução da pressão pleural. Então, na inspiração, a gente tem um aumento do volume sistólico de ventrículo esquerdo e uma redução do volume sistólico de ventrículo direito. Alguns batimentos depois, isso vai ser, esse volume sistólico reduzido vai chegar no VE, reduzindo o volume sistólico do VE. E aí a gente vai poder ver essas variações do volume sistólico através da pressão arterial, e na pressão arterial invasiva a gente vai calcular o ΔPP pela diferença da pressão de pulso entre as ondas no ciclo respiratório. E aí, com relação a evidências, a gente tem esse estudo multicêntrico observacional, que teve uma amostra de 403 pacientes submetidos à anestesia geral mais ventilação mecânica invasiva, e eles viram a correlação do ΔPP versus débito cardíaco por termodiluição pulmonar para fluidoresponsividade. E eles viram que houve uma boa correlação
o delta-PP médio dos pacientes fluido-responsivos foi de 16, enquanto que os não fluido-responsivos foi de 8. A área sobre a curva foi de 0,89. E eles viram que tem uma zona cinzenta que infelizmente a gente não pode estimar a fluido-responsividade. Isso estaria entre 9 e 13. Conforme a gente aumenta o delta-PP, a gente aumenta a nossa especificidade, apesar de diminuir a sensibilidade. E aí, os critérios de inclusão desse estudo foi que os pacientes precisavam não ter histórica de arritmia, não ter histórico de insuficiência de ventrículo esquerdo, doença valvar, shunt intracardíaco. Eles estavam sob anestesia geral, paralisia muscular, ventilação mecânica com volume controlado, e as mensurações foram feitas quando o tórax do paciente estava fechado. De fato, parece que a maioria dos nossos pacientes na UTI vão ter todos os critérios necessários para a gente utilizar o delta-PP. Nesse estudo observacional prospectivo e multicêntrico, foram 311 pacientes de UTI, e eles, os critérios foram semelhantes a outro estudo, incluindo que a gente tinha que ter o volume corrente maior do que 8 ml quilo, uma frequência cardíaca, uma relação de frequência cardíaca com frequência respiratória maior do que 3,6, uma complacência do sistema respiratório maior do que 30 centímetros de água e um TAPS-V maior do que 0,15. E aí eles viram que somente 2% dos nossos pacientes eles encontravam todos os critérios necessários, e mesmo quando a gente excluía os critérios que ainda são um pouco controversos na literatura, infelizmente somente 4% dos nossos pacientes têm todos os critérios necessários. E aí, agora falando da variação do volume sistólico, ela basicamente tem a mesma fisiologia do que o delta-PP, então, de acordo com a interação cardiopulmonar. E para avaliar o volume sistólico, a gente vai precisar de um monitor, através da análise do contorno de pulso, que os mais famosos são o FlowTrack, o Lyticus, a Pico e o volume View, que é o EVMute. Todos vão ter as suas especificações, as suas vantagens e desvantagens, que eu não vou abordar aqui. Nessa meta-análise de 23 estudos, foram 560 pacientes em centros cirúrgicos, e eles avaliaram a variação do volume sistólico contra o débito cardíaco na avaliação da fluidoresponsividade. E eles viram que houve uma boa correlação, tanto no geral, quanto em pacientes na UTI, com uma área sobre a curva de 0,93 a 0,85, e uma razão de verossimilhança também bastante legal. E aí, com relação ao valor de corte, nessa revisão sistemática de 12 estudos, eles foram mais 685 pacientes em UTI geral e centro cirúrgico. Eles viram uma área sobre a curva também bem elevada, com um corte aí que entre 11, uma média de 11,6 e um desvio padrão de 1,9, então aí que a gente teve corte na literatura de uma variação de 12 para predizer fluidoresponsividade. E aí agora falando do creme de la creme da hemodinâmica, que é a água extravascular pulmonar, que nada mais é do que a gente avaliar, mensurar a água dentro dos alvéolos, capilares linfáticos e interstício pulmonar. Para a gente calcular é um método muito complexo, mas a gente basicamente vai injetar uma solução salina gelada no catéter, e essa variação na temperatura sanguínea vai ser detectada por uma linha arterial, que vai fazer uma curva, e eles muito basicamente, eles vão calcular a água extravascular a partir da área sobre essa curva. E a gente tem que também na água extravascular também está relacionada a desfechos, tanto em pacientes sépticos como em pacientes com AIDS. Então, eles viram que é um fator independente para a mortalidade na UTI, também na UTI geral, de pacientes clínicos e cirúrgicos. E aí, a gente tem que, desde a década de 90, a gente tem estudos tentando dar evidências para a gente utilizar a extravascular pulmonar no nosso dia a dia. Nesse estudo, eles randomizaram 101 pacientes para serem conduzidos na fase de desressuscitação ou ressuscitação através da água extravascular ou da pressão de oclusão da artéria pulmonar. E aí, eles viram que o protocolo era basicamente os pacientes com água aumentada, pulmonar aumentada, eles utilizavam
ou vasopressores ou diuréticos, em modo tensos, e nos pacientes com pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, eles optavam por vasopressores, ou volume, expansão volêmica menor do que 18 milímetros de mercúrio. E aí eles viram que os pacientes com água, o grupo manejado por água extravascular pulmonar teve menor balanço hídrico na internação, em relação à pressão de oclusão da artéria pulmonar, e menos dias de ventilação mecânica e menos dias de internação na UTI. E aí, basicamente, para a gente organizar o nosso raciocínio, a gente obtém uma água extravascular aumentada, diante de uma pré-carga aumentada, a gente vai estar diante de uma hipervolemia ou insuficiência cardíaca, de uma água normal diante de uma pré-carga reduzida, a gente vai estar diante de uma hipovolemia. E aí, finalizando, eu acho que eu queria deixar de recado para a gente avaliar a volemia através de vários fatores, então, através da propedêutica básica, a gente tem realmente uma baixa especificidade, um baixo valor preditivo, mas ele pode reduzir a necessidade de monitorização invasiva. Balanço hídrico, acho que fica esse recado para a gente não ficar avaliando a volemia somente pelo balanço hídrico. Da imagem, a gente entregar, então, ocupação de pulmão com a veia cava nos pacientes em ventilação espontânea, e aí fica uma dúvida com relação ao Vexus, né, se a gente vai ter essas respostas no futuro. Com relação à hemodinâmica, infelizmente a gente vai ter parâmetros bastante limitados aí na avaliação dos nossos pacientes, mas quando necessários, os pacientes mais graves ou com dúvidas diagnósticas, eles podem ser bastante úteis. Muitas parece que uma coisa muito difícil de explicar, né? Porque tem tantos parâmetros, e eu fiquei me perguntando, o que você falaria pro cara da cirurgia? O que eu falaria? Eu falei para ele chamar o Neto. Foi isso que eu falei. Eu precisava da ajuda do Neto mesmo. Mas eu acho que extremos são muito fáceis da gente chegar, são mais fáceis, na verdade, da gente chegar no diagnóstico, né? Por exemplo, ele estava acumulando balanços de 6, 7 litros oligomúrico, então aí provavelmente o intravascular dele, assim como o extravascular, deveria estar estourando ali de água, mas talvez aquele meio termo seja a nossa principal insegurança. Essa dúvida do cirurgião eu já vi várias vezes, em cornes e vocês, assim, tipo, o paciente às vezes está demasiado, mas alguém fala, mas será que é albumina para puxar o líquido intravascular, né? Será que está no intravascular? E é muito legal esses novos estudos com relação ao glicocálise, porque assim, ele justifica muita coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Por exemplo, pacientes que ficam com uma pipa, mas a gente não consegue manejar direito a volemia, acho que a gente pode encontrar algumas respostas ali. Tem perguntas? Sim. Tem perguntas? Deixa o professor dar ajuda aqui. Fez um Vexus? Você tem meu nome. Fazer? Eu já vi fazer. Core e na playground. É. E foi difícil o janelas. E a gente precisou de bolinha para as imagens. Chegou a conclusão nenhuma. Parece um exame ótimo. Você lembra que vocês fizeram ou não? Eu não passei no céu ainda. Quando eu vi Mas que ela eu passei no céu. mas foi difícil igual. Parece que a janela mais difícil de se fazer, até a janela da veia porta parece, assim, né? Falando pelo que os outros falam, né? Parece que a da veia porta e da veia cava é mais fácil, mas a janela das veias intrarenais falam que é bastante difícil. Precisa de uma curva grande.
E aí, dúvidas, perguntas, coisas? A gente desenvolveu até uma máquina para medir, né, água no canto escolar. Parece muito difícil fazer isso, né? Então, mais dúvidas. E tem mesmo como observação, você falou agora, eu só até estudou medicina de enfermagem, falando que é mais difícil computarem as perdas do que os ganhos. Eu acho engraçado porque aqui eu vejo, claro, eu acho que nosso dia é mais difícil a gente colocar todos os ganhos que a gente dá no vocês do que colocar as perdas. Ele comentou alguma coisa importante? Ele fala que por as perdas, pelos ganhos serem ml, na verdade não é que é mais fácil, é que ficou mais correto, né? A mensuração ficou mais correta. Pelos ganhos serem ml, as perdas a gente tem uma diurese que não consegue ser quantificada, ou a evacuação que é difícil de realmente ser quantificada, aí que gera maior erro. Um trabalho aí de extração de água para uma medida assim, de método nesse sentido. A gente vê muito essas avaliações para dar volume e tal, mas eu nunca li nada a respeito assim, de tirar fluido de água para isso. Eu sei que tem algumas pessoas que avaliam. Olha, o que eu vi foi aquele trabalho que eu mostrei, na verdade eu mostrei esse trabalho, mas foi nos pacientes com AIDS, que eles utilizavam garra pela PVC. Então, eles objetivavam uma PVC menor, desde que isso não causasse disfunção orgânica. Também com relação à água extravascular pulmonar, né, nos pacientes aí também tem um valor de corte na literatura que a gente, ainda, pelo que eu vi nos estudos, não tem exato. Se a gente considera por quilo ou se a gente considera pela altura do paciente. Mas eles também utilizaram a água extravascular para criar a terapia de resistência. Eu passo lá no começo, do doente uma pergunta. Isso é o fala. O indicador do jeito de você fazer isso, você já está fazendo corrente, você sabe a concentração total que você está dando, você vê a concentração de quando você diluiu, você tem o continente que diluiu. Para fazer isso, nesse sentido, se nós fizermos estudos lá, o objetivo do você todos eles são metabolizados. Então, tudo que nós temos uma característica dos marcadores que se bastante bem. Só que para elas, você ganha ou se você pegar uma pessoa sadia, vamos lá, com um marcador, você vai assim, fazer isso. Marcador negativo. Esse marcador. Mas agora você imagina o seguinte, eu um paciente que coloquei, dificilmente eu vou ter proteção para isso, para a condição mal. No caso, na cabeça de nós, dificilmente eu vou estar lá nisso. Vamos usar a massa marcada, um pouco. Assim, tipo, o nosso começar a pensar assim, no dia a dia, é difícil saber o que a gente está falando. Pode para a gente saber que essa assim, eles precisam de uma força. Se eles precisam de uma força, a gente pode fazer isso. Se eles precisam de possível, ou consegue. Basicamente, com raciocínio, vamos dar um passo atrás ainda dessa informação.
de atenção. Se melhorou, essa parece que não necessariamente melhorou da perto. Ela vai aprender os vezes que sobe a pressão. A gente está com 10% de pressão, isso não melhora de perto. Melhora a pressão porque você imagina que assim, não, essa simulação de processo de produção você imagina uma reação como teve. Se você pensar de pontos super altos, tem que botar essa está fazendo analogia do volume segundo o sistólico com a pista pressão diastólica do mundo. Conforme você vai subindo a pressão, conforme você for no mesmo volume, você vai fazer que essa pressão sistólica ou pressão para esse tipo de platô. Isso faz você com o paciente lembrar que a pressão a pressão também necessariamente no fluxo. Então, se a gente chega no conteúdo arterial e a pressão subir, mesmo sem subir da cardíaca, você não tem que fazer isso, puxar para dentro, você dá a mão para o respirar, sobe a pressão e cai na cardíaca. Ou seja, vocês tiveram a oportunidade de falar com os senhores, se vocês verem isso, eu acho que é então, assim, você pode melhorar a confusão se não melhorar da perna. Ou eu na quantidade pequena de velocidade. E a outra, se a gente subir o teto cardíaco, quer dizer que a gente aumentou a carga dele necessariamente, que era fluido desconsiderado do cardio. Essa pergunta também é uma afirmação que não é totalmente real. Porque, ainda hoje, você vai pegar um poucas, rodaram 3 anos de volume dos pacientes na coluna. 3 patrícias, a média da diagnóstica, de 1,2 e a reta da hematócrita isso pode vir nos problemas também. Os problemas de impedância de entrada da ordem e impedância de circulação. Só que a gente não pode achar umas cargas de entrada depois eu até vou mostrar para vocês o que eu sou fazendo assim, não é só no final, não existir durante a relação, a parte deles que caíram na gaveta e não se escola para diminuir. Esse tipo, a luz da escola final é tão variável que você dá fogo. E o ângulo se escola final a conclusão final, a conclusão final do seu caminho, melhorar o fluxo e melhorar a atmosfera. Esse tipo. Eu posso pegar a queda da então, assim, só para a gente aproveitar um pouco a dúvida. Assim, a gente fala de volumetria, passado para você. Só para estar um pouco nesse volumetria, doença que vem na cabeça de vocês que realmente a gente está após subir. Essa é uma afirmação que é isso. Sindicatos. Dois coisas. Você vai lembrar, nossa, se eu passar os 40 horas, eu tenho muito Alguns de vocês ele não conseguem pôr. No passado, se chegou aqui. Eu acabei de subir 3, 4 minutos e uma hora. Mas passado do meu filho. Acho que era um pouco do Ele considerava os queimados de ninguém. Esses realmente esperam muito bom. Faz parte da nossa maneira de estar em chave. Se algum caso, eu falo assim, se a gente está mostrando dentro da parte deles, não tem que ser a perfeição está em chave, então tem muito bom de segurar. Então, só resolver o que eu preciso até aqui. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de uma velocidade cinzenta. Uma pessoa doente que está com a mesma volumetria que estaria se não estivesse doente, necessariamente pode dar uma oportunidade de você pode ter achado, pode fazer. Então, isso assim não importa.
Aí vem outra pergunta, mas todo doente que cresce durante o conceito de todo doente que você vai atingir está uma precisa melhorar a se tem um doente que pode ser pensado, pensando no talvez melhor desfecho, a gente pode ter uma massa, assim, pensar em outras, em relação ao peso, cara, essa coisa interessante. Pensar as pessoas que acho que vai cara, muito peso, pesada de cultura, assim, somente por exemplo, vai acabar com essas pesadas, é difícil. Educar para ter com calça, não vai conseguir as pessoas melhoradas. Só isso já tem uma variação muito grande. Trabalhar com transporte pesado, assim, dia, os pesos das pessoas, já tinha um padrão. Então, você tinha que ter a escola de travessa, que era a pessoa de baixo, a bolacha dele eu tinha que estar na mão, eu tinha que estar pesando, né, para a pessoa que se vai. E você tem que assim, possível. Quer dizer, assim, variação de gramas, eu fiz. Concordo que a balança não expressa totalmente a massa. E a massa, talvez, se fosse pesado de jeito padrão, fosse realmente padrão outro. Mas tem uma e assim, depois eu faço mas assim, balanço cumulativo é mais fácil. Posso mostrar para vocês? Deixa eu ver se eu acho. Tu não lembra o que foi o FACT? É só lembrar, o FACT foi um estudo fatorial do grupo ARDS Network, 1.000 pacientes randomizados. O primeiro fatorial era usar cateter de artéria pulmonar ou não, e o segundo era balanço liberal ou balanço restritivo. É que o gráfico de balanço cumulativo não está no texto original. Eu acho que não está no... Acho que aqui é só protocolo mesmo, mas espera aí, vamos ver. Se vocês verem o gráfico. Mas era para estar aqui o suplemento, né? Vacilo. Bom, cadê o suplemento agora? Aonde? Verdade. 2 a 5 do PDF. Mas para a esquerda. Isso, lá no artigo. Para a Aqui? esquerda um pouco mais. Os tracinhos. Os tracinhos. Esse daqui. Ah, tá. Eu vou passar rápido, me ajuda. Acho que já passou. Esse aqui, ó. Até o 7º dia, tá? Só para assim, fazer um paralelismo que eu ia falar do valor, talvez, mais para qualquer medida de variação ou de massa ou de volume nos primeiros dias. Mas, ó, esse foi o grupo de intervenção. Eles positivavam mais ou menos 1,5 litro, sei lá, alguma coisa entre 1 litro e 1,5 litro aqui no primeiro dia. No terceiro dia estavam no peso seco deles, entre aspas, né? E seguiu isso até o 7º dia. No outro grupo, positivão. Assim, só lembrar que o FACT, uma variável inicial de monitorização deles era o PVC. Né? A ideia era manter o PVC abaixo de 4. Tá? E
no final, acho que assim, a balanço hídrico acabou ficando com a ferramenta mais útil, né? Porque isso não envolve gasto. Só lembrar que cada domus que a gente põe para medir PVC no leito são 160 a 200 reais. Isso já dá 5, 10% do ticket de SUS. Tá? Então, só para tomar um certo cuidado com isso. Assim, o balanço hídrico acaba sendo uma ferramenta que acho que está expressando bastante coisa esse gráfico, pelo menos, acho que do ponto de vista clínico. Tá? Só lembrar que esse grupo aqui embaixo foi o grupo que menos ventilou, menos ficou tempo na UTI e menos dialisou. Acho que por razões óbvias. Né? Hoje, eu diria óbvias, naquela época. Tá? Bom, tá certo. Tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Sim. Perda insensível, gente, isso é um negócio meio doido, né? Porque, olha assim, tudo que a gente tem de descrição de perda insensível, na época a gente não tinha nem ar-condicionado, né? Quer dizer, é mais ou menos o que a HC hoje, né? Vamos supor num dia que está tudo funcionando liso, com temperatura agradável, pelo menos, né? A gente trabalha na desagradável. Tá bom. Assim, que ela existe. Que as perdas, elas existem. Qual a real importância delas? Qual a real importância do teu peso no balanço hídrico? Assim, a gente não sabe. Então, se você pegar mais barato e prática, o balanço hídrico acho que é um negócio prático e barato, acho que para a gente já faz alguma diferença. Né? Tem mais uma coisa que eu não lembro o que é. Mas enfim, gente, acho que esse é um. Você não sabe essas coçadas. É um tema meio bem legal, mas difícil de manusear. Assim, do Félix, gente. Vai que isso é super legal. O VTI é super legal. O versus tanto quanto o versus VTI. Mas olha, você colocou a droga da Versus. Todo mundo lembra da droga da choque? Estudo sobre Versus. Vocês não são o resultado principal dele. É análise frequentista. Entendeu? Análise normalmente assim, todo mundo professor capilar. Só para a gente ver o quanto que as coisas, a fisiologia é um pouco desmarrada da clínica, literalmente a gente consegue fisiologia. Vocês lembram que quem monitorizou a queda do lactato caiu mais devagar que o você deve ter explodido, misturado. Assim, só para. Isso é uma chave importante, acho que talvez a chave mais legal brasileira. Minha primeira pergunta, precisa estar para nós precisamos de algo claro, por dia a dia, precisa pensar isso. Enfim, só coisa importante que a gente levar para casa hoje, assim, a gente falar de polêmica, falar do negócio. Se você considerar volemia, eu, por exemplo, Marcelo, minha volemia agora, minha volemia do choque séptico, minha volemia de outra situação, eu posso ter volemia por tempo todo, mas se você não precisar de volume, não precisar de volume. E outra coisa, eu tinha animação no horário não acabar. O mesmo que de relação está sendo mais. O segundo já tem uma noite. O primeiro também já tem suas questões. As primeiras horas, acho que até a diferença é muito diferente. Para colocar tudo dirigir. É mais quando você falou, você está falando de extremos. Então, vamos cuidar com isso. Não considerar prudente como extremo. Quanto que impacta no balanço hídrico a forma como eu documento? Eu literal. Essa é uma ótima pergunta. Tem um estudo de iluminação franceses de água bioral versus som fisiológico. Água bioral não é isso.
da situação. Quando a gente tem esse karma, isso é só para responder, não sei. Deixa eu responder, quem sabe. Você não pode assumir as coisas como verdade. Assumir verdadeiramente. E aí, tem muita dúvida toda hora de ficar fazendo. Você está tendo certeza, questão. Talvez tenha que parar atenção um pouco melhor. Vamos. Parabéns aí. Obrigado, professor. Obrigado pela atenção. Obrigada.